Olá, tudo bem? Então hoje, conforme prometido, eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de atendimento psicológico. Hoje eu vou enfocar principalmente os atendimentos clínicos, porque a psicologia é uma área super ampla. Então assim, existe psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicologia escolar, psicologia jurídica, uma infinidade de outras atuações. Mas para não ficar muito extenso, hoje eu vou falar especificamente da atuação clínica, que é aquela que você recebe nos consultórios e em alguns serviços de saúde, algumas clínicas específicas fazem esse tipo de serviço. Então, assim, uma das primeiras questões que as pessoas têm muito medo é de ter que vir ao psicólogo e deitar no divã, que é aquele sofá deitadinho, né? Só que não são todos os psicólogos que utilizam o divã. Isso depende da abordagem. A única abordagem que vai utilizar o divã é a psicanálise. Só que isso também não é uma exigência. Então, se a pessoa não quiser deitar no divã, ela não precisa, tá? O psicólogo ele vai oferecer essa possibilidade de acordo com o tratamento. Mas se a pessoa não quiser, isso não é uma obrigatoriedade. Então, essa é a primeira dúvida que eu queria esclarecer. A psicoterapia individual é quando você fica só você e o psicólogo. Então, esse é o atendimento mais clássico, né? Que fica só a pessoa e o psicólogo. Essa é uma das possibilidades. Existem outras também. Então, uma outra possibilidade é a psicoterapia grupal, que daí o psicólogo ele vai selecionar um grupo de pessoas. Essa seleção ela pode ser norteada pela queixa da pessoa. Então, por exemplo, pode-se formar um grupo para trabalhar questões relacionadas ao luto, questões relacionadas à depressão. Então, você pode selecionar de acordo com a queixa. Você pode selecionar também de acordo com o gênero, então se é mulher, se é homem, de acordo com a idade, para aproximar as idades das pessoas. Existe também a possibilidade de grupos mistos. Então, vai depender muito do que esse grupo vai querer trabalhar. E aí é feita essa seleção, é oferecida essa possibilidade para as pessoas que têm esse interesse. Essa é a psicoterapia grupal. Só que existem também outros tipos de grupo. Então, assim, existe grupo de orientação. Você pode formar, por exemplo, um grupo de pais para falar sobre questões relacionadas à paternidade, dificuldade de educar os filhos. Então, esse grupo ele não tem um viés tão terapêutico, apesar de ser terapêutico também, mas ele tem um viés mais informativo. Então, é um grupo para você discutir determinados temas, e aí o psicólogo ou o facilitador ele pode levar, né, alguns aspectos para serem discutidos, ele pode levar algumas informações interessantes, então existe também essa possibilidade. Existem duas modalidades agora que são um pouco recentes, que é o atendimento domiciliar ou home care, que é quando o psicólogo vai até a casa do paciente. E aí ele faz esse atendimento. Só que essa modalidade, geralmente ela é reservada para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Então, pessoas que estão acamadas, pessoas que têm uma dificuldade de sair por alguma razão, ou pessoas que estão hospitalizadas, e aí o psicólogo vai até o local fazer o atendimento. E uma possibilidade bastante recente é o plantão psicológico. Como que funciona, né? Vai existir naquele determinado local um profissional psicólogo que fica à disposição de quem aparecer. Então, ele vai atender as pessoas conforme elas forem aparecendo, mas esse atendimento ele é reservado para os casos muito emergenciais. Então, vamos supor que a pessoa está com uma dificuldade muito grande e ela não vai conseguir entrar em terapia, ela não conseguiu marcar, né, nenhum tipo de atendimento terapêutico naquele momento, aí ela pode ir até o plantão. O psicólogo vai fazer um acolhimento, dependendo da situação ele faz uma intervenção, dá em alguns casos uma orientação, né, das possibilidades que a pessoa pode estar buscando para tratar ou para conseguir superar aquela fase. Mas o plantão psicológico ele tem muito esse enfoque do atendimento emergencial. Existe principalmente em escolas, existem, em hospitais, em alguns casos existem. Hoje em dia ele já começa a aparecer em algumas clínicas de psicologia, mas essa é uma possibilidade bastante recente e muito interessante. Por quê? Às vezes a pessoa está numa determinada situação que ela não consegue aguardar um atendimento psicológico, porque nem sempre você consegue marcar no momento que você deseja, né? Então essa possibilidade desse acolhimento, dessa escuta diferenciada faz muita diferença em alguns casos. Então assim, gostaria de esclarecer que essas são algumas possibilidades, as possibilidades mais usuais de atendimento. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me mandar pergunta no e-mail, pode fazer pergunta aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder.